Quero falar ainda sobre o Corinthians, de olho em um zagueiro, tratado como joia no América. Falar também sobre o Corinthians com uma perda de arrecadação importante dentro de casa. Vou falar também sobre o Marcelo Groi, goleiro que está deixando o futebol saudita, caberia no seu clube do coração. Di Maria, correndo o risco de não ir mais para o Rosário Central, notícia que interessa a clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe like. Combinado? Bora falar agora sobre Di Maria, um meio atacante argentino que já foi alvo de vários clubes de futebol no Brasil, especialmente o Corinthians. Antes mesmo de se tornar presidente do Timão, Augusto Melo já havia dito para todas as pessoas mais próximas que o seu sonho de consumo era contratar o Di Maria. Pois bem, o Di Maria tem contrato com o Benfica somente até o meio do ano e já havia praticamente acertado verbalmente seu retorno ao Rosário Central. Mas um episódio dos últimos dias lá na Argentina pode acabar mudando essa história. O Di Maria recentemente afirmou em uma entrevista que anda preocupado com a segurança ou com a falta de segurança na Argentina. E nos últimos dias, duas pessoas de carro foram até a porta do condomínio onde moram os pais do Di Maria e deixaram um bilhete ameaçador. O texto endereçado ao pai do Di Maria dizia o seguinte: diga ao seu filho para não voltar ao Rosário, porque senão vamos matar um membro da família. Nem mesmo o Pularo, governador de Santa Fé, vai te salvar. Disparamos chumbo e as pessoas acabam mortas, fecha aspas, dizia o texto. Esse casal, que está sendo procurado pela polícia, ainda fez 4 disparos de arma de fogo para aumentar esse tom ameaçador. Importante contar que a polícia ainda não encontrou os responsáveis, mas afirma que não se trata de algo relacionado à máfia nem ao crime. O chefe da polícia de lá afirmou que, para mim, esse é um assunto claramente futebolístico. Parece que é uma coisa de torcedores de outros clubes para que o Di Maria não volte ao Rosário Central. Se você fosse o Di Maria, voltaria para o seu clube do coração ou aceitaria uma proposta de clubes brasileiros? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, de olho no zagueiro Júlio. Já ouviu falar? Atleta que pertence ao América, revelado no Coelho, só 20 anos de idade. Como é que eu descobri o interesse do Corinthians, o monitoramento do Timão nesse atleta? No início do ano, o América estava muito disposto a contratar o goleiro Ivan, que pertencia ao Corinthians. O Ivan, inclusive, já havia dito sim ao América, empréstimo até o fim da temporada. Só que o Internacional apareceu e quis levar o Ivan. Diante disso, o Corinthians procurou o América e falou: ó, tem uma proposta melhor do Colorado. Você quer o Ivan? Se você quiser, você vai precisar me emprestar o Júlio. Ou então a gente faz uma troca em definitivo, manda o Ivan e recebe o Júlio. O América se recusou a fazer esse negócio, entendendo que o Júlio tem enorme potencial. Jogador formado na base do clube, promovido ao profissional em 2022 e que já soma 24 partidas no time de cima. Na atual temporada são 6 jogos. O Corinthians não conseguiu avançar com o América por conta do Júlio e preferiu fazer negócio com o Ivan, com o Internacional pelo Ivan. O Ivan deu um baita azar logo em sua estreia no Colorado, acabou se machucando e não mais jogou. O Corinthians segue monitorando os passos do Júlio, que é também conhecido como Júlio César. Não descartaria que, se houver uma necessidade de um zagueiro, o Corinthians possa fazer uma nova proposta para contratar o atleta. O vínculo atual dele se encerra em dezembro de 27 e o Júlio está sendo preparado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prevê uma perda importante de receita com o seu clube social. Só para vocês entenderem, qualquer clube ou quase todos os times de futebol no Brasil, além do seu departamento de futebol, também tem uma sede com os sócios. O Corinthians não foge a essa regra e registrou em 2023 uma receita de 25 milhões de reais com mensalidades, um valor bem acima das expectativas. Foram 7 milhões de reais a mais no ano passado do que se estima para a temporada de 2024. Nicola, por que uma queda tão grande? Especialmente depois da pandemia, a ideia é que todo mundo volte aos clubes, certo? No caso do Corinthians, esse valor de 25 milhões de reais está muito atrelado à eleição que aconteceu no final do ano e garantiu ao Augusto Melo o direito de ser presidente pelos próximos 3 anos. Dezenas, centenas de mensalidades que estavam atrasadas, de títulos que estavam defasados, acabaram sendo ajustados para que essas pessoas pudessem votar. Ou no André Negão, candidato então da situação, ou do Augusto Melo, candidato da oposição. Diante disso,
o Corinthians faturou com mensalidades um valor bem acima da realidade. Em 2022, o Timão havia ficado nos 18 milhões de reais, a mesma expectativa para essa temporada. O cara vai, se filia, se torna sócio, volta a pagar mensalidades, elege o seu presidente e depois deixa de pagar as mensalidades, só para vocês entenderem como é que funciona o colégio eleitoral. Essa queda de 25 milhões para 18 milhões representa uma perda de 30% de faturamento, que deve demandar inclusive um prejuízo da parte social, e aí você tira dinheiro do futebol para cobrir esses outros rombos. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informação exclusiva para você. O Corinthians tem recebido sondagens por Wesley, mas o valor é bem abaixo daquilo que o Corinthians pretende caso negocie o jogador no meio da temporada. Eu vou te contar toda essa história, inclusive os valores. Ainda nesse blend tem informações exclusivas do aluguel do Corinthians, o aluguel da Neoquímica Arena, que o Corinthians alugou para o Santos para essa partida da semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. Vou te trazer todas as despesas, detalhes, e vai dar mais do que 1 milhão, e vou te trazer o valor exato para você. Lembra que eu falei que era aproximadamente 1 milhão? Poderia passar um pouco? Vou te trazer agora todos os detalhes, tá certo? Tem ainda nesse blend de informações o interesse do Corinthians no zagueiro Júlio do América Mineiro. É verdade isso? Vou te contar essa história nesse vídeo. E ainda tem também o Corinthians fazendo testes na partida contra o Londrina, Antônio Oliveira podendo fazer até 4 mudanças. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 19 anos, e criei esse canal para trazer os bastidores, bombas, exclusivos, furos de reportagem do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos embora falar do Coringão, começar pelo amistoso. O Corinthians enfrenta o Londrina nesta quarta-feira às 20 horas, tá? O jogo ocorre em Cascavel. Preço foi Cascavel que escolheu do ingresso. Tem ingresso mais de R$300 no estádio. E outra coisa, Corinthians vem com novidades, talvez uma novidade no time titular, mas 4 testes durante o jogo. Partida que vai ter cobertura completa do canal Café do Setorista, pré-jogo e pós-jogo, para você ao vivo, tá? Corinthians vem com Cássio, Fagner, Félix Torres ou Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, o Ranieri entre as linhas, 4-1-4-1, na segunda linha, Yuri Alberto na direita, Garro, Breno Bidon substituindo o Michael, Wesley, e lá na frente o Pedro Raul, tá certo? 4 testes que podem ocorrer. Vamos lá, vamos começar pela defesa. O primeiro é o Kaká, que pode pintar como novidade se o Félix Torres chegar cansadão, enfim, com desgaste físico. Na zaga, foi testado. O Bidu tem que ser testado, tá? Tem participado dos treinos, enfim, mas ainda é a terceira opção da lateral esquerda do técnico Antônio Oliveira. A primeira opção ainda é o Palácios, claro que lesionado, mas esse é visto hoje ainda como titular lá nos bastidores dentro do clube. Tem o Hugo, que hoje é o titular por conta da lesão do Palácios, e o Bidu é a terceira opção, tá? Pode ser testado também nessa partida, porque tem que ser testado, ou então vai embora, né? Não tem como ficar aí sem ser utilizado. Tem também mais 2 jogadores, o Paulinho, que é o que eu mais espero, né? Essa estreia dele, estou ansioso por isso, essa reestreia, aliás, do Paulinho, porque ele pode ser importante com a experiência, e se voltar bem, aí vai ser muito importante mesmo. Eu sempre comparo ele com o Fernandinho no Atlético Paranaense. Se você tem um time jovem, pode sim ser uma boa o Paulinho no Corinthians. E tem o Kaique, que foi o herói do título da Copa São Paulo desse ano, um golaço contra o Cruzeiro, não estreou sob o comando do Antônio Oliveira, em renovação de contrato, pode pintar também ser testado. 4 novidades contra o Londrina, rapidinho para você, eu falei as 4, deixa o like aqui, mas eu quero o seu comentário, quem que você acha que realmente merece uma chance, e desses 4, se algum deles pode ser titular no Coringão, comenta aqui. Meu amigo Nicola trouxe uma informação importante, o Corinthians está interessado no Júlio César, zagueiro que pertence ao América Mineiro. Vou trazer alguns detalhes para vocês. Confirmei a informação que o Corinthians realmente monitora o jogador, tá? É um daqueles atletas que o Corinthians monitora nos estaduais, o Corinthians pensando em se reforçar do dia 1º de abril a 19, na janela de exceção. Esse é um dos jogadores, tá? Aliás, o Corinthians já queria o Júlio César no início do ano, o América Mineiro pediu o Ivan em troca, o goleiro, o Ivan aceitou, o Corinthians aceitou, só que o Inter chegou com mais grana e levou o goleiro Ivan. Desde então, existe o interesse do Corinthians no zagueiro Júlio, tá? 20 anos, né, de idade, atleta que disputou 6 jogos na atual temporada, né?
na temporada 2024, subiu ao profissional em 2022, tem 24 jogos no total na equipe de cima do América Mineiro, tá? E inclusive foi revelado, né, pelo time do Coelho, e tem contrato até dezembro de 2027. Zagueiro Júlio, tá? Zagueiro Júlio que pode ser aí um dos jogadores a abrir negociação com o Corinthians. Não existe a negociação aberta, o Corinthians está monitorando, pelo que eu apurei, tá? Tá de olho como em outros atletas de estaduais. Vamos aguardar, o Corinthians realmente não fechou o ciclo de contratações e nem de zagueiros, tá? Então fica de olho. Deixa o like aqui e comenta o que você acha do zagueiro Júlio, do América Mineiro. Você conhece? Vocês conhecem bastante jogadores por aí que eu sei. Comenta aqui sobre o Júlio. Informação importante do aluguel da Neoquímica Arena, tá, gente? Vocês se recordam que eu trouxe com exclusividade que o Corinthians alugaria, né, a Neoquímica Arena ao Santos. O Santos pagaria aproximadamente R$ 1 milhão. A minha fonte disse, talvez um pouquinho mais do que isso, enfim, e agora eu tenho todos os valores para vocês, para a gente trazer aqui os detalhes, tá, né, desses valores da Neoquímica Arena que o Santos vai pagar. Aluguel, 850 mil é o aluguel, só o aluguel é 850 mil. Eu trouxe que todas as despesas ficariam com o Santos, tá? Então, aluguel, 850 mil. Vamos para as despesas. Taxas da Federação Paulista de Futebol, 435 mil, 436 mil chegando. Meu Deus, que taxinha, né? Federação Paulista. Impostos, 109 mil reais. Olha só. Gastos com locomoção, 26 mil reais. Seguro, 472 reais. Seguro aí, meu irmão, tá baratinho, hein? Tá mais barato que o meu carro, o seguro do meu carro. Despesa total, 1.421 mil reais, tá? É o que o Santos vai pagar, para jogar na Neoquímica Arena. Lembra que eu falei que era um pouquinho mais de 1 milhão? Rapaz, deu 400 mil a mais aí, 1.421 mil reais. Previsão de receita que o Santos faz é de 3,8 milhões, mas é uma receita bruta. A receita líquida, né, para o Santos é de 1 milhão e 200. Então o Santos vai tomar prejuízo para jogar na Neoquímica Arena, essa é a verdade. Por que a receita líquida, né? Porque o Santos vai dividir a renda meio a meio com o Red Bull Bragantino, tá? Então o Santos deve tomar prejuízo para jogar na Neoquímica Arena, mas escolheu mesmo assim, porque aqui é a força da torcida, que é um estádio grande, estádio cheio, né? Uma arena top, a melhor do Brasil. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Ó, informações importantes ainda, tá? Sobre o Corinthians, agora sobre o Wesley, tá? Informação que eu vou trazer para vocês com exclusividade. O Wesley tem recebido sondagens, né? O Corinthians também, não há propostas e eu vou te trazer os detalhes e valores dessa sondagem. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é muito importante. Não há proposta ainda pelo Wesley, tá? Há promessas de proposta, há interesses e há sondagens de vários clubes. Não dá para dizer quantos clubes, mas clubes do futebol europeu. Até algum mercado, né, meio estranho também, que me falaram, não me falaram exatamente qual, mas principalmente da Europa. O Real Betis, a gente já sabe, mas tem outros clubes também interessados no futebol do Wesley. Lembrando, antes de trazer a informação dos valores dessa sondagem, por quê? É assim, antes de chegar a proposta, os clubes muitas vezes ficam sabendo, né, de mais ou menos o valor que vai chegar essa oferta. Muito pelos empresários, intermediários, representantes dos atletas. E os valores que têm chegado para o Corinthians de sondagem, clube tal deve vir com uma proposta de tanto, clube tal deve vir com uma proposta de tanto. Isso acontece muito no futebol, a gente sabe disso, e tem acontecido no caso Wesley, mas a honestidade aqui em primeiro lugar, não há proposta oficial, pelo amor de Deus, tá? Você que vai escrever e repercutir essa informação, honestidade em primeiro lugar de vocês, tá? Senão vocês arrebentam comigo também. Vamos lá, porque aqui sempre a honestidade e o jornalismo é sério. O Corinthians tem recebido algumas sondagens, mas
de 10 milhões de euros, 15 milhões de euros no máximo, não chega a 20, tá? Então, por enquanto, são esses os valores que estão sendo falados. Não há proposta oficial. Sondagens, deve vir uma de 10, deve vir uma de 13, deve vir uma de 12, tá? Entre 10 e 15, tá? Esses são os valores de sondagens pelo Wesley. Corinthians, acredito que não vende. Eu vou atrás dessa informação, se chegar uma proposta dessa, mas o Corinthians avaliou que o Wesley vale 50 milhões de euros e não vende por menos do que isso. Né? O presidente Augusto Melo, inclusive, disse isso numa reunião com os influenciadores. Eu estava lá nessa reunião no Parque São Jorge, tá? Enfim, 50 milhões de euros é muita grana. A multa dele é de 100 milhões de euros, que não vai vender nunca. Eu acho que não vende por 50 milhões de euros, tá? O valor que o Corinthians quer, mas o valor de sondagem que tem chegado é de 10, né? bem menor do que os 50 que o Corinthians espera. Não tem proposta de sondagem, tá? Deve vir no meio do ano 10, deve vir 12, deve vir 13, 14 ou 15. Esse tipo de informação que tem chegado à cúpula corintiana através de intermediários, através de interessados. O Wesley, que virou titular absoluto, né, do Corinthians sob o comando do técnico Antônio Oliveira. O Corinthians não tem muito interesse em vender o jogador, e se for vender, quer vender por 50 milhões de euros. E agora? O que vocês acham disso, hein, gente? O que vocês acham? Vale 50? Vale 10? Vale 15? Quanto vale o show? Quanto vale o Wesley? Hein? Comenta aqui, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Então tá aí, né, família? Ficamos aí com um giro de notícias do Corinthians que tá aí atrás de jogadores, joias promissores aí. Um deles é o zagueiro aí da base do América. O América que tem revelado alguns bons jogadores, e tem bons jogadores no América, rapaziada. Caiu para a segunda divisão, infelizmente, mas o time dos caras era bom, cara. Não era porque os caras caíram que era time ruim, não. Eu vi lá os jogos do América, os caras jogaram bem lá. E tem uma boa base neles lá, cara. Eu acho que seria uma boa o Timão tentar pegar esse menino aí. Seria uma boa mesmo se o Timão avançasse aí. E o Marcelo Groi, cara. Tu acha que o Corinthians tinha que ir atrás do Marcelo Groi para tentar buscar esse atleta? Deixa aí no comentário a sua opinião, se o Timão tinha que ir atrás do Marcelo Groi e fechar com essa joia aí da base do América. Valeu? Tô ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa a sua inscrição aí para fortalecer a gente. Toda vez que tiver vídeo novo live, você não vai perder nada. Valeu? Um grande abraço no coração. Fui!